Para entender a questão demográfica e geográfica da Austrália, precisamos voltar para o contexto da colonização, pois quando os ingleses estabeleceram a Austrália como colônia no fim do século XVIII, era natural estabelecer as primeiras bases ao longo da costa e, posteriormente, explorarem o interior para fundar novos assentamentos, como aconteceu em outras colônias, especialmente os Estados Unidos e o Brasil no caso dos portugueses. Além disso, por ser um país enorme e não compartilhar fronteiras com nenhuma outra nação, pois é cercada por água, a forma de transporte na época era o marítimo, sendo necessário bons portos para manter o contato com a Europa. Contudo, essa expansão para o interior nunca ocorreu, pois boa parte do centro do território australiano é constituído por um deserto, conhecido como Outback. Isso pode ser explicado, pois diferentemente da corrida pelo ouro dos Estados Unidos, onde foram encontradas grandes reservas de ouro na Califórnia, situada no oeste do país, a maior parte da descoberta de ouro da Austrália ocorreu nas regiões de Victoria e New South Wales, ambas localizadas no sudeste. E essa descoberta iniciada em 1851 atraiu muitos imigrantes, triplicando a população australiana em 20 anos e estabelecendo essas duas regiões como as principais da nação. Além disso, o maior problema do centro do território australiano é a escassez de água, com condições climáticas extremas para sustentar grandes cidades e grandes populações. O povo nativo australiano, conhecido como aborígenes, por viver no país há mais de 50 mil anos, naturalmente tem um maior conhecimento do local e formas alternativas de encontrar água em toda a terra australiana. Já os imigrantes, por outro lado, sempre buscaram viver em locais onde há uma maior disponibilidade de recursos essenciais para a sobrevivência, principalmente a água, pois assim, o solo é mais fértil para a agricultura e criação de gado, além de possibilitar a pesca. Por esse motivo, apesar da Austrália ser o sexto maior país em área total, há apenas 25,6 milhões de habitantes, ou seja, uma densidade populacional de 3,2 pessoas por quilômetro quadrado, que está entre as mais baixas do mundo, sendo muito inferior às 337 pessoas por quilômetro quadrado no Japão e 25 pessoas por quilômetro quadrado no Brasil. Com isso, não surpreende que por mais que a Austrália seja um país de dimensões continentais, sendo comparável em tamanho com o Brasil, apenas o estado de São Paulo já é mais populoso do que toda a Austrália. Até mesmo pequenos países como a Coreia do Sul, por exemplo, apesar de ser 76 vezes menor do que a Austrália, tem o dobro da população australiana. E a concentração demográfica dos australianos é insana, pois 2/3 da população do país são concentradas em apenas 5 cidades, sendo elas Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth e Adelaide, justamente localizadas nas costas com boa precipitação e clima ameno, enquanto seu interior continua virtualmente vazio. Com isso, surge a pergunta do porquê a Austrália é tão vazia. Há uma combinação de fatores que resultam no clima árido em parte do seu território. No caso das regiões costeiras, há as cordilheiras australianas, que se estendem por toda a costa leste do país. Essas montanhas impedem que muitas nuvens de chuva avancem do Pacífico para o resto da Austrália. Um exemplo parecido é o deserto do Atacama do Chile, onde a Cordilheira dos Andes bloqueia o ar úmido proveniente da floresta amazônica. Logo, os ventos carregados de umidade não chegam até essa região, tornando esse deserto um dos mais áridos do planeta. Porém, essas cordilheiras australianas estão entre as poucas regiões montanhosas do país, que tem como a montanha mais alta o Monte Kosciuszko, que tem apenas 2.228 metros de altitude. Para efeitos de comparação, no Brasil existem 20 montanhas com uma altitude superior ao ponto mais alto da Austrália. E assim, devido à baixa quantidade de pontos altos no país, não existe capacidade suficiente para forçar uma massa de ar para cima, onde é possível esfriá-la e formar nuvens e chuva. Além disso, como a Austrália é cortada pelo Trópico de Capricórnio, apenas parte do território do norte fica na região tropical, enquanto boa parte fica na região subtropical, onde o ar já é bem seco, pois perde umidade com as intensas chuvas acima e com o movimento descendente que dificulta a formação de nuvens. Para se ter uma ideia, a maior cidade no território do norte é Darwin, com cerca de 147 mil habitantes, ou seja,
longe de concentrar uma grande população. Nesse contexto, é importante ressaltar que enquanto boa parte do país é deserto, uma grande parte do território do norte é muito quente e úmido, ocorrendo chuvas intensas e constantes na região por mais de metade do ano. Darwin recebe, em média, 1.711 milímetros de chuva anualmente, comparado com 1.356 de São Paulo e 615 de Londres, cidades notórias por chuvas frequentes. E esse motivo, junto com o subdesenvolvimento do local em relação ao resto do país e o isolamento em relação aos outros grandes centros, onde a distância para a cidade mais perto acima de 200 mil habitantes, que seria Adelaide, é de mais de 3.000 quilômetros, tornam essa região, mesmo com uma vasta variedade de recursos naturais, ainda muito pouco atrativa para o desenvolvimento populacional. No caso da costa oeste, por estar localizada relativamente perto da Antártica, o continente mais frio e seco do mundo, as correntes oceânicas frias atingem o lado oeste da Austrália, prejudicando a evaporação necessária para formar nuvens de chuva, pois não há calor suficiente para gerar a evaporação em grande escala. O fenômeno do El Niño, oscilação sul, também afeta a Austrália da mesma maneira, pois ocorrem uma série de mudanças naturais e temporárias no clima, levando ao enfraquecimento dos ventos que sopram do leste para o oeste e a oscilações na temperatura da água no Oceano Pacífico perto da Austrália. E essas oscilações de temperaturas no oceano, consequentemente aumentam a seca e intensificam o risco de queimadas, tanto no leste como em partes do norte australiano. E assim, esses fatores tornam a Austrália, não surpreendentemente, um dos países mais secos do mundo, onde cerca de 35% do seu território recebe tão pouca chuva que é considerado deserto. Com isso, a escassez de água potável é uma realidade, intensificada pela ausência de grandes rios. O maior sistema fluvial do país é a bacia de Murray-Darling, que se estende por 3.370 quilômetros e é fundamental para a atividade agrícola australiana, junto com a disponibilidade de água na região, que atende às grandes cidades australianas. Entretanto, essa bacia está longe de ser suficiente, pois por se localizar além das cordilheiras australianas, não recebe chuvas suficientes no ano para reabastecer os rios. Com isso, mesmo nos bons tempos, e incluindo toda a água retirada pela agricultura ao longo de suas rotas, sua vazão anual é inferior a 1 dia de vazão no rio Amazonas. Dessa forma, as alternativas encontradas para superar essa falta de água potável têm sido reciclar água do esgoto, além de grandes projetos de dessalinização, muito contestados por serem caros demais. No entanto, é válido ressaltar que mesmo com essa escassez de água, o país é um dos poucos do mundo a ser autossuficiente em alimentos, e ainda é capaz de exportar, destacando-se como um dos principais produtores mundiais de diversos produtos, como aveia e trigo, além de ser um dos principais exportadores de carne mundialmente. Por esses motivos, devido às mudanças climáticas, a Austrália é considerado o país mais vulnerável dentre os desenvolvidos. Desde 1950, cada década tem sido mais quente do que a anterior, e entre 2013 e 2019, todos os anos estão entre os mais quentes já registrados. Sendo assim, ao longo dos anos, surgiram diversos planos governamentais voltados para amenizar esse problema. O engenheiro John Bradfield propôs em 1938 um sistema hidráulico de barragens, bombas e tubos, para desviar as águas dos rios do norte de Queensland para o interior do país. A teoria proposta era que aumentando a irrigação na Austrália Central, melhoraria o clima e, consequentemente, levaria a um aumento de chuvas, expansão de terras férteis, maior produção agrícola e exportação de alimentos. Todavia, apesar desse plano ser discutido até hoje, ele é considerado inviável economicamente, devido aos altos custos envolvidos. Além disso, o governo federal anunciou um plano de mais de $500 milhão para novas estradas no deserto australiano, visando conectar o país de maneira mais eficiente. Outro ponto importante é que o governo australiano, durante anos, tem lançado programas para expandir sua população para cidades além da costa, inclusive disponibilizando vistos especiais para imigrantes dispostos a se estabelecerem em cidades menores. O problema em relação a esses programas é que, como a concentração demográfica é altíssima nas 5 principais cidades,
As melhores oportunidades de estudos, empregos e empreendedorismo estão situadas nelas, tornando esses programas pouco eficientes. Existem estimativas que apenas Sydney e Melbourne concentram 43% do PIB australiano. E com 29% da sua população hoje nascida em outros países, a imigração tende a continuar em alta, com a previsão de que a Austrália alcance 36 milhões de habitantes até 2050, o que vai intensificar o debate se o país tem recursos suficientes para receber cada vez mais imigrantes. Portanto, a Austrália é castigada por diversos fatores que causam a seca em boa parte do território, e dessa forma, concentra seus grandes centros na costa do país. Mas mesmo com todos esses empecilhos, conseguiu prosperar e se tornar um dos países mais ricos do mundo. Logo, com os efeitos do aquecimento global e os planos governamentais que até o momento parecem destinados ao fracasso, os problemas mencionados tendem a se intensificar cada vez mais, tornando difícil projetar uma mudança desse cenário em um futuro próximo. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos.